Bom dia! Tudo bem, maravilhosa? Sejam bem-vindas. Hoje é a primeira live do Glow Up e eu conto com a honra maravilhosa da Camila. Seja muito bem-vinda, Camila. Sejam bem-vindas, meninas que estão entrando. Vão pegando o café de vocês, vai pegando o caderno de vocês para anotar tudo, porque a Camila vem entregar ouro, vem entregar sabedoria para cada uma de nós. Então, espero que vocês aproveitem bastante. Eu vou deixar a live gravada também, para quem não tiver presente e não teve tempinho, né, na agenda para estar aqui, 7h30 da manhã. E quem está aqui, parabéns, porque, né, 7h30 da manhã de um sábado é porque está com muita vontade de aprender e de colher muita sabedoria com a Camila. Então, meninas, eu vou contar um pouquinho do que a Camila veio fazer aqui hoje para nós. Ela veio mostrar como é o bastidor da empreendedora produzindo conteúdo, tá? Então, a gente vê muita gente exausta na internet produzindo conteúdo sem intenção, mas sem ver a cor do dinheiro, porque não sabe usar o próprio dia a dia, tá? De forma estratégica. Por isso, para inaugurar esse movimento, eu convidei uma mulher que é especialista em traduzir bastidor real em autoridade e vendas, ela que é mentora de posicionamento digital, nossa convidada de elite, Camila Moreira. Camila, seja muito bem-vinda à nossa mesa do clube. Se apresente, maravilhosa. Bom dia, tô tremendo aqui, ó. É honra para mim estar aqui, fiquei muito feliz com esse convite. Uma honra poder estar passando meu conhecimento para vocês também, quem está aqui, quem vai assistir posteriormente. Então, é isso aí, vamos embora. Me conte um pouquinho da sua história. Quem é a Camila? Então, a Camila é uma pessoa que já trabalha com bastidores há 7 anos. Então, iniciei trabalhando com isso bem despretensiosamente mesmo. Eu comecei a trabalhar num estúdio de fotografia para ser assistente de fotografia. E aí foi com o andar da carruagem ali que eu descobri o potencial dos bastidores. Então, a fotógrafa, na época, ela não aparecia, ela não estava no digital. Ela já tinha um perfil, sim, mas ter um perfil e estar no digital são duas coisas totalmente diferentes. Então, ela não tinha coragem de aparecer, ela não tinha coragem de mostrar o dia a dia dela. E foi ali, começando com ela, que eu já iniciei esse trabalho de encorajar ela a aparecer, de apontar os momentos que a gente podia mostrar para criar essa confiança nos clientes, para gerar essa autoridade no digital. Então, foi a partir daí que eu fui me apaixonando aos poucos pelos bastidores. E daí foi seguindo, né? Fui atendendo depois clientes de social media, fui analista de marketing numa empresa bem grande aqui da cidade. E também a gente trabalhava muito com essa questão de bastidores, então eu sempre norteei muito o time para que trouxesse tudo isso para ganhar a confiança desses clientes. Então a gente mostrava o dia a dia do pessoal do depósito, da logística. Então eles sabiam como o produto deles era fechado, embalado, transportado, gerando confiança, fazendo com que eles acreditassem que, embora o produto fosse percorrer o estado inteiro, ele ia chegar em segurança. Então, eu sempre tive muito isso dos bastidores e agora trabalhando para mim mesma, não poderia deixar de trazer isso para as pessoas que eu acesso também. Camila, amei, amei, amei demais. Eu separei umas perguntinhas, tá? Porque, assim, tu vai entregar ouro, então eu preciso lapidar esse ouro e pegar um pouquinho para mim, tá? Ótimo, vamos Eu lá. separei aqui umas 3 perguntinhas, pode ser? Uhum. Então, a primeira. Camila, tu acredita que muita gente que mostra os bastidores é simplesmente gravar a rotina mesmo? Ou, na tua visão, o que realmente significa mostrar os bastidores de um negócio? Na verdade, tem uma frase que eu gosto muito da Isa Moreira, inclusive é uma maravilhosa que eu já fiz várias mentorias com ela, e ela fala muito sobre essa questão de bastidores. E ela fala uma frase que sempre me chamou muito a atenção. Criar conteúdo de bastidor não é tu se expor, não é expor 100% da tua vida, é pegar uma fração de 10% daquilo que tu
que tu vive e dar o teu 100% em cima daqueles 10%. Então, criar autoridade no digital, mostrando os teus bastidores, não é virar uma Virgínia, mostrar toda a tua vida desde que tu acorda até a hora que tu vai dormir, como tu sai, com quem tu sai, enfim, não. É criar em cima da tua história, criar uma narrativa em cima da tua história. Então, é aqueles 10% que tu quer mostrar para gerar confiança, autoridade, credibilidade no teu cliente e dar o teu 100% em cima daqueles 10% que tu escolheu. Então, não é mostrar toda a rotina, é escolher aquilo que vai ser intencional para transformar em conteúdo. Então, muita gente acha que o bastidor é o cafezinho bonito, é o MacBook. Não é. O bastidor é como tu pensa, por que tu faz aquilo que tu faz, por que tu escolheu fazer dessa forma. Então, tem muitas coisas que a gente pode explorar quando a gente fala sobre bastidores e que vai muito além de um cenário bonito, de um cenário arrumadinho, sabe? Da tua vida, às vezes, da rotina, do café, da academia, depende muito do que tu quer comunicar. Então, não é só mostrar tudo que tu faz no dia a dia. Maravilhosa. E na tua experiência, por que tantas mulheres competentes ainda têm dificuldade de aparecer e comunicar o próprio trabalho? Essa perguntinha aqui dói pra mim, Ai, tá? Mexe aqui assim, ó. a gente já entra num lugar assim obscuro. Gente, eu sempre pensei que as mulheres elas precisavam aprender marketing, né? Para conseguir criar o próprio conteúdo. Eu trabalhei muito como social media e eu também, lá no meu início, eu entregava o feed bonitinho. E não é sobre o feed bonitinho. Hoje eu entendo que é sobre, claro, veio muito mais essa questão de vídeos, né, das pessoas aparecerem mais fortemente falando, e aí entrou o dodói maior, porque é muito mais fácil tu pagar um social media para criar vários postzinhos bonitos para ti e não aparecer. Mas falando dessa questão de vídeo, é onde a gente entra que elas não precisam aprender marketing, elas precisam destravar muitas crenças limitantes, porque muita gente não aparece, é por medo do julgamento, é por medo do que a família vai falar, do que o vizinho vai falar, e muitas coisas a gente aprendeu lá na nossa infância, sabe? Muitas coisas a gente ouviu de familiar. Quer aparecer, sobe no poste, olha lá o que ela tá fazendo, acha que é famosa, olha lá quem a fulana pensa que é criadora de conteúdo agora. E é exatamente isso. Esses dias eu tava pensando, às vezes a ignorância é uma benção. Às vezes a gente não saber o que as pessoas pensam é uma benção. Porque no momento que tu te contamina com aquela fala ali, tu vai levar e aí vai te limitar de fazer outras coisas. Então eu trabalhei num lugar que eles falavam, tu viu que a fulana tá criando conteúdo? E hoje eu sei que eu sou a fulana. Eu sou a fulana. Só que não adianta. A gente é muito dessa questão de crença limitante, de crença de não merecimento, muita questão de autoestima, autoimagem. Então, a questão maior não é o medo da câmera, é tudo que vem por trás desse medo. Então, vai muito além. Por isso, inclusive, que dentro da minha mentoria, eu tenho 4 aulas com uma psicóloga. Ela faz um trabalho ali de psicoeducação falando justamente sobre essas travas, sobre como destravar essas crenças, essa questão de autoimagem, essa questão de posicionamento. Ela traz muito para além, assim, além da imagem, a questão de não conseguir cobrar, de não saber precificar o seu trabalho, que é uma coisa que também entra nessa questão de crença limitante, de não querer cobrar porque é feio, porque dinheiro é ruim. Então, tem muitas coisas por trás que antigamente eu ficava numa camada muito rasa e hoje eu já acessei ela de uma forma muito mais profunda e percebi que vai muito mais além. Estão vendo quem teve presente essa semana no desafio de 5 dias, ouviu e teve muito puxão de orelha sobre merecimento. E ó, mais um pouquinho agora com a Camila.
Exato. Aqui, esse aqui foi o ponto alto. Aqui, para mim, foi o ouro que tu entregou. Muito obrigada. Mexeu bastante, tá? Vamos lá para a terceira pergunta. Tu fala muito sobre autoridade, né? Mas que ela não nasce da perfeição. Então, afinal, o que realmente faz alguém se perceber e passar percebido como referência no digital? Essa questão da perfeição, hoje a gente já está desconstruindo isso, graças a Deus, né? A gente, ao falar de bastidor, a gente já tira essa ideia de perfeição. Então, tem me chamado muito atenção que muitos perfis têm viralizado justamente por mostrar o real, por mostrar, não é o que eu tô falando para vocês fazerem, né? Não tô falando para vocês mostrar a casa bagunçada, filho chorando, enfim, a menos que seja intencional. Mas, assim, o real tem tomado um espaço muito grande. Então, a gente tem saído um pouco dessa crença de perfeição justamente por isso. E eu sei que a gente quer sempre ter o melhor cenário. Enfim, fiquei triste, minha luzinha apagou. Tinha botado uma luzinha ali para fazer o cenário para vocês. Mas, assim, a gente quer ter o melhor cenário, quer aparecer com a melhor roupa, quer aparecer. Mas a gente se compara muito com o famoso, com quem já é alguém Uhum. tal, com quem já tem milhares de seguidores. E, gente, o que mais conecta é o real, é tu aparecer do teu jeito, o teu cliente ele vai comprar por ser tu. E não porque tu tá com a pele sem espinhas, a pele da Rica. Quem viu esse vídeo, eu morri. Gente, eu morri. Levei pro coração porque eu tô cheia de espinha. Os 30 anos estão chegando e com eles estão chegando as espinhas. Eu não tô entendendo. Mas assim, a gente tá aos poucos, graças a Deus, abandonando essa crença de perfeição. Então, não se cobrem para estar tá sempre milimetricamente arrumada e tudo 100% organizado, porque o que humaniza a tua marca pessoal, principalmente, é ser tu mesma, é não querer copiar ninguém, trazer uma versão tua que não existe. A gente vê muito esses dias até estava olhando o perfil de uma menina que ela, na internet ela é outra pessoa. E quem conhece pessoalmente sabe que não é aquilo. Então tu não vai. A gente sente, a gente, quanto consumidor, sente quando é forçado, a gente sente quando não é aquilo. A menos que tu viva só, né? Que ninguém tenha acesso a ti, como os famosos, assim, que a gente não tem acesso, que a gente para aquela imagem ali, porque é o que a gente, é só o que a gente vê. Mas como nós somos pessoas reais e muitas de nós aqui vendemos para cliente da cidade, então a gente tem esse contato mais presencial, não criem um personagem. Sejam vocês mesmas, não fiquem com essa paranoia de sempre ser 100% arrumada, 100%, enfim, até porque se tu for esperar o 100%, a gente nunca chega. Então, não fiquem com essa cobrança. Eu disse 3 perguntinhas, né? Mas eu vou me extrapolar aqui um pouquinho. Existe algum erro que tu percebe com frequência em quem tenta construir autoridade no digital? Eu acho que é justamente essa questão de tentar parecer grande, de tentar parecer perfeito, de tentar, sabe? O que constrói autoridade, aí puxando para outra pergunta, não é isso. O que constrói autoridade é tu ser tu mesmo e tu mostrar, como eu falei antes, o porquê tu faz o que tu faz, sabe? Por que tu tomou aquela decisão? Por que a Érica pensou em colocar a live às 7h30 da manhã de sábado? Ah, pensou na fulana que trabalha durante o dia, pensou na fulana que tem compromisso à noite, sabe? Então, é muito mais. E eu sou uma pessoa muito de querer entender o porquê para conseguir casar aquilo na minha cabeça. Nem casa na minha cabeça se eu não entendo por quê. Então, assim, é tu mostrar o porquê tu faz o que tu faz. Não é tu tentar parecer alguém que tu não é. Então, eu acho que ligou as duas perguntas ali, porque é bem isso, é tu mostrar as tuas intenções por trás daquele trabalho,
como tu pensou em causar aquela transformação. O meu atendimento é assim porque foi pensado para te atender de X forma, sabe? Às vezes até de uma reunião a gente tira 5, 6 conteúdos, porque daí tu fala justamente com a pessoa que está te ouvindo. As dúvidas que aquela cliente trouxe, que pode ser de outra pessoa. Então, não tentar criar algo e parecer grande. Esse é o maior erro, é tentar parecer grande, parecer alguém que tu não é. E sim construir uma autoridade dentro do digital, sendo quem tu é, trazendo as tuas percepções, os teus valores, o que tu acredita. Assim, gente morna no digital não chama atenção. Gente morna no digital não vende. Então, seja tu mesma, traga as tuas opiniões, traga. Parece que eu tô falando pra ti, né? Aham, aham, eu tô sentindo, tá chegando aqui, tá chegando. Tu tá assim, ó. Ai, ai. Tá, Camila. Então, se alguma dessas empreendedoras que estão aqui presente, ou que vão olhar essa live depois, quando eu disponibilizar lá no nosso clube, terminasse aqui e decidisse começar hoje essa jornada contigo, para mostrar mais dos bastidores, por onde ela deveria começar? Eu acho que uma coisa muito importante e que eu tenho observado é, primeiramente, fazer isso que eu vou falar agora sem o chat GPT, sem nenhuma inteligência artificial por perto. Pegar um papel, uma caneta e escrever todas as coisas que tu já viveu e que marcaram a tua trajetória profissional. Ontem eu até postei um vídeo sobre isso, porque foi muito engraçado. Eu cheguei na primeira aula da minha mentorada com ela e ela falou que ela estava ali naquela aula porque que ela tinha escolhido fazer a mentoria comigo porque ela não tinha conteúdo, ela não sabia o que falar, ela não tinha narrativa para trazer. Ela é consultora Mary Kay e agora ela trabalha com maquiagem e penteado. Aí eu pensei, tá, né? Vamos tentar entender o que tem por trás aí. E eu fiz uma pergunta para ela. O que tu já viveu na tua trajetória profissional que tu trouxe para profissional que tu é hoje? Porque ela era CLT até então e ela fez transição de carreira. E aí ela começou a falar. Ela ficou por 40 minutos falando das coisas que ela tinha vivido na trajetória profissional dela e que moldaram quem ela é hoje. E só ali eu tive 2 páginas de anotação de ideia de conteúdo para ela. Só ouvindo a trajetória profissional dela. Porque é a tua trajetória que te moldou quem tu é hoje como profissional, que tu decidiu fazer ou não fazer algumas coisas. Então, pegar um papel e uma caneta e anotar o que na tua trajetória profissional moldou a profissional que tu é hoje. O porquê tu faz o que tu faz hoje, da onde saiu essa maneira de fazer o que tu faz hoje. Então, entender primeiramente a tua história, os teus valores e ver como tu pode transformar aquilo ali em conteúdo. Porque é exatamente isso que a gente faz dentro da mentoria, tá? A mentoria ela tem 3 fases. A fase 1 é justamente extrair essa narrativa que nem a própria cliente está entendendo, nem a própria mentorada está entendendo. A fase 2 é ajudar ela a transformar isso em conteúdo. Então, agora, o conteúdo que eu anotei com ela, eu vou trazer na próxima aula e trazer as provocações do que a gente poderia transformar em conteúdo e como aquele conteúdo podia ser. Porque daí a gente fala sobre os pilares de conteúdo, a gente tem 4 pilares quando a gente vai falar de criação de conteúdo, que vão linkar tanto o planeta da expert, seria ela, como o planeta da persona, ou o planeta do mundo, o planeta do método. Então, a gente faz toda essa explicação sobre os pilares de conteúdo, os formatos de conteúdo, e aí eu trago toda essa narrativa de novo, mostrando para ela como encaixar tudo isso dentro desses formatos. E a terceira fase, daí, é o desbloqueio total, que é a parte da captação do conteúdo, da criação de fato, né? Mas é mais ou menos por aí, tá, gurias? Pegar um papel, uma caneta, anotar tudo que tu já viveu,
que contribuiu para formar quem tu é hoje e ver como tu pode transformar aquilo ali em conteúdo. Então, meninas, peguem esse ouro, anotem tudo. A Camila faz parte do nosso clube, né? Porque essa maravilhosa é usuária do nosso aplicativo. Então, ela também está lá dentro do grupo, está sempre interagindo nas trocas de desafios. Então, tem total autonomia de chamar ela no privado. Tem o Instagram dela também lá no nosso outro grupo de network, onde a gente faz as nossas apresentações dos seus próprios negócios. Então, podem seguir ela lá. Tem o site dela também, então tem várias formas de entrar em contato. Não tem desculpa. E bora dar um remeleixo, porque eu também já vou ser a próxima, né? Mês que vem estamos aí. Já estou pronta com a minha orelhinha assim, ó, para ela dar uma puxadinha. Se Porque foi puxada, imagina na mentoria. imagina, meu Deus, 1 hora, imagina, meu Deus. Socorro. Camila, muito obrigada. É uma honra ter você aqui como a primeira convidada e a primeira parceira para trazer um conteúdo riquíssimo para essas mulheres. E uma honra para mim também ter uma amiga e outra que essa semana Deus mexeu assim sobre merecimento e merecer a tua presença aqui como amiga para trazer esse conteúdo dentro do clube. Meu Deus, maravilhoso. Muito obrigada mesmo. E eu que fiquei muito honrada quando eu soube que tu ia começar a fazer as lives nos sábados. Eu juro que eu sentia a flechinha vindo assim. Mas fiquei muito honrada. Sou uma tagarela, falei demais, me empolguei demais por aqui. Eu amei, amei. Sempre que precisarem do meu auxílio, da minha ajuda para qualquer coisa, sou totalmente acessível ali pelo WhatsApp. Às vezes demora um pouquinho para responder, respondo. Então, podem me chamar por ali, me sigam no Instagram também, acompanhem ali os conteúdos, que a partir desse mês vai ter muito puxão de orelha por ali também. Isso aí. Muito obrigada. Um ótimo sábado para vocês, meninas. Um ótimo sábado, Camila. E mais uma vez, muito obrigada. Obrigada.